Então, turma, para falarmos sobre essas pigmentações, né, endógenas, são aqueles pigmentos produzidos pelo próprio organismo. As pigmentações hemoglobínicas são muito importantes e dentre elas a bilirrubina, o acúmulo anormal de bilirrubina. Para a gente entender quais são as doenças, quais são as alterações que resultam nesse acúmulo anormal de bilirrubina, é importante, mais uma vez, a gente entender o normal para contrapor com o patológico, ok? Então, a bilirrubina ela é resultado da quebra, da degradação da porção M da molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina é importante lá nos eritrócitos, nas hemácias, que são produzidos na medula óssea para transporte de oxigênio. Essas células têm uma média de vida de 120, mais ou menos. Depois essas células elas são eliminadas, elas são degradadas, né? Vamos dizer assim, destruídas para novas serem formadas. Essa destruição dessas hemácias velhas são feitas principalmente no fígado, no baço e na medula. E aí lá no baço, por exemplo, há a presença de macrófagos que fagocitam essas hemácias, vão causar sua quebra, né, liberando as porções globina que tem os aminoácidos que são reaproveitados para a corrente sanguínea. A porção o ferro também é reaproveitado, mas a porção M vai sofrer a ação de duas enzimas importantes, a porção M da hemoglobina, que é a M-oxigenase, que vai formar um pigmento chamado biliverdina. Esse pigmento biliverdina, inclusive, também está presente na degradação dessas hemácias por macrófago em tecidos, quando tem um hematoma, né, uma contusão, e o sangue sai dos vasos sanguíneos e extravasa para o tecido. Então, é possível ver que logo no início que a gente tem aquele sangue vermelho vivo, né, ou mais purple, né, roxo, aquele sangue mais vermelho vivo, e aí daquela fase, daquele hematoma, vai para uma fase meio esverdeada, que é a presença dessa biliverdina, que está sendo produzida pela fagocitose dessas hemácias e a degradação da porção M pelos macrófagos, tá bom? E essa biliverdina, então, também sofre a ação de uma outra enzima, que é a biliverdina redutase, produzindo o pigmento bilirrubina, que é um pigmento amarelado. Também é possível observar essa fase nesses hematomas, nessas contusões. E essa bilirrubina, ela é insolúvel em água e ela é tóxica. Ela não é solúvel em água. E aí ela vai ser transportada pela albumina até o fígado, tá? Então aqui a albumina se solta, se desprende, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem algumas fases importantes. Essa bilirrubina, primeiro, precisa lá no hepatócito, lá no fígado. Mais uma vez, os hepatócitos são importantes, tá? Os hepatócitos, primeira fase é a captação dessa bilirrubina. Além da captação, uma vez que a bilirrubina está lá dentro, ela vai ser conjugada a um ácido glicurônico, isso é muito importante, tá? A sua conjugação. E aí essa bilirrubina, ela vai deixar de ser insolúvel, antes ela era insolúvel em água, inclusive tóxica, e essa bilirrubina, quando é conjugada, ela passa a ser solúvel em água. Ela vai formar, então, vai estar presente nos sais biliares, então eu tenho essa conjugação, eu tenho que ter a secreção pelos hepatócitos desses sais biliares. E aí essa secreção pelos sais biliares ela é eliminada no intestino e essa bilirrubina passa por outros processos, principalmente pela presença da nossa microbiota intestinal, algumas bactérias que vão dali produzir dessa bilirrubina, né? O urobilinogênio. O urobilinogênio, cerca de 10% dele vai ser reabsorvido para a corrente sanguínea de novo. Na corrente sanguínea, 5% vai ser eliminado pela urina, o que dá cor também à urina, e outros 5% volta para o metabolismo hepático, tá? Esse urobilinogênio sofre a ação de outras bactérias, né, enzimas bacterianas, e produz a estercobilina, que é o que dá cor às fezes. Então guardem isso, as fezes, esse cor marrom, né, das fezes, ela é devida à presença
dessa bilirrubina que sofreu a ação dessas bactérias da microbiota. Guardem isso, tá? E a cor da urina também é algo importante. Se eu entendi aqui, Ellen, então, eu tenho dois tipos de bilirrubina. Eu tenho aquela bilirrubina que é resultado, né, da degradação de hemácias, e ela é insolúvel, ela é tóxica, ela precisa chegar ao fígado, ser captada, conjugada e secretada. Quando ela é conjugada, ela deixa de ser uma bilirrubina não conjugada, né, ou livre, e passa a ser uma bilirrubina conjugada. Então, esses dois tipos de bilirrubina podem ser dosados no exame de sangue, tá? Eu posso ter aumento da bilirrubina não conjugada ou aumento da bilirrubina conjugada. Mas o mais importante nesse momento que eu queria que vocês refletissem é quais as patologias, as doenças que vão aumentar, causar uma hiperbilirrubinemia. Olhando para todo esse cenário. Então, vamos começar, tá? Vou voltando aqui, um pouco nesse quadrado pequenininho. Doenças hemáticas. Por exemplo, qualquer doença hemolítica, tá? Hemólise. Então, se eu tenho o normal de 120 dias destruir, né, essas hemácias, e se eu tenho, por exemplo, um quadro de hemólise, como a doença hemolítica do recém-nascido, quando as hemácias elas são degradadas em quantidades muito maior, produzindo muito mais bilirrubina, sendo inclusive tóxica para o sistema nervoso e para os tecidos daquela criança. Por isso que eles fazem tratamento com luz, né? Porque a bilirrubina ela é fotossensível, ela é degradada na presença dessa luz, por isso banho de luz, tá? Essa bilirrubina também pode ser aumentada em casos de algumas parasitoses, deixa eu dar um exemplo aqui da malária, né? O plasmodium, ele se replica dentro das hemácias e rompe, causa lise, então essa é hemólise. Anemia falciforme, onde a membrana da hemácia ela é muito mais sensível e se rompe também com facilidade. Então, qualquer doença hemática aumenta a quantidade, principalmente, de bilirrubina não conjugada. Aumenta a quantidade dessa bilirrubina circulando, o que caracteriza, né, dá um sinal clínico importante, que é a icterícia, o amarelamento de pele e mucosas, tá? Sendo possível observar isso, tá bom? Mas, Ellen, uma vez que eu tenho essa bilirrubina, se a quantidade for normal, não tenho doença hemática, mas eu tenho alguma doença hepática. Turma, um fígado sadio consegue captar e conjugar essa bilirrubina, mas um fígado doente, como um fígado cirrótico, cheio de nódulos e perda de hepatócitos, ele não tem células sadias e suficientes para captar essa bilirrubina no sangue. Então, qualquer doença hepática aumenta também a quantidade de bilirrubina não conjugada, porque vai interferir na captação e na conjugação, tá bom? Outras doenças são de vias biliares, doenças de vias biliares. Essas doenças de vias biliares, elas vão ter uma diferença aqui. Quando as doenças são de vias biliares, muitas vezes eu já tive a captação, a conjugação, eu não tenho a secreção. Então a bilirrubina está aqui e ela não é secretada, por exemplo, pela presença de cálculos. O fato dela não estar sendo eliminada causa estase, congestiona os ductos biliares, também adjacentes, ou seja, eu vou olhar a estase, presença de bilirrubina conjugada, porque ela já vai ter sido captada e conjugada, o problema aqui é na secreção. Nos canalículos biliares eu consigo ver essa estase, esse acúmulo, tá bom? Esse acúmulo retrógrado, inclusive, aumenta a quantidade dela no sangue também. Então, se fazendo a dosagem, eu também tenho bilirrubina conjugada em maior quantidade no sangue, tá? Um sinal clínico importante, além de também ter a icterícia, o amarelamento de pele e mucosas, é que pelo fato de eu não ter a bilirrubina sendo secretada pelos sais biliares, eu não vou ter a produção da estercobilina. Então, é muito comum os pacientes, quando tem obstrução de vesícula e tem comprometimento na secreção da bilirrubina,
ter o que nós chamamos de acolia fecal. O que é acolia? Né? A ausência de cor, as fezes estão brancas, sem cor, porque não houve a formação dessa estercobilina por não ter a presença da bilirrubina ali, tá bom? Então, com esse panorama, a gente explica, então, esse acúmulo anormal de bilirrubina, quais são as principais patologias, entendendo o mecanismo normal, que podem acarretar no seu acúmulo, tá bom? Então, as principais seriam aquelas que aumentam a produção, né, de maior degradação de hemácias, as doenças hemáticas. Então, eu vou ter mais bilirrubina do que o fígado é capaz de captar, conjugar e secretar. Eu tenho as doenças hepáticas, onde um fígado doente não é capaz de fazer uma captação adequada e conjugação dessa bilirrubina. Tenho aquelas doenças relacionadas à secreção de vias biliares, onde eu tenho a captação, conjugação, mas eu não consigo ter a secreção. Combinado? Então, com isso, turma, fica essa mini aula de hiperbilirrubinemia dentro de pigmentações patológicas. Um abraço para vocês, um beijo!